Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 7h01, dia 28 de julho. Estamos falando, agora bem cedinho no começo do nosso Today. Isso, Today. O que é esse Today? O Today é um encontro que nós temos diariamente, de segunda a sexta-feira, com o propósito de nós falarmos a respeito de saúde, conversar com uma pessoa, esclarecer dúvidas sobre o seu caso, né? Fazer com que ela tenha um direcionamento do que fazer nesse primeiro momento com relação ao cuidado da sua saúde. Então é sempre um prazer receber todos vocês aqui, logo cedo, para a gente poder conversar. E estamos também nós estamos falando sobre várias doenças crônicas, várias, né? Nós já tivemos semana passada, se você ainda não assistiu, né? Nós tivemos a oportunidade de falar sobre colesterol, sobre triglicerídeo, sobre diabetes, né? Então, assim, já falamos sobre bastante coisa. Ontem falamos sobre problemas respiratórios, focando em alguns aspectos importantes que fizeram toda a diferença na minha vida com relação ao cuidado de asma e bronquite, né? E hoje nós vamos falar sobre doenças autoimunes. Esse é um pedido que as pessoas têm feito bastante para que eu fale sobre doenças autoimunes. Afinal de contas, né, é uma doença que tem aumentado bastante, E aí nós vamos falar sobre doenças autoimunes hoje. Depois amanhã nós vamos falar sobre o câncer. E vamos encerrar na quinta-feira essa jornada de 8 encontros às 20 horas no meu YouTube e também no Facebook, falando sobre obesidade. E aí eu falei que quinta-feira eu vou revelar uma surpresa também do que nós vamos estar fazendo semana que vem. Semana que vem a gente pensou em fazer alguma coisa mais prática. E aí nós vamos estar conversando na quinta-feira para a gente dizer o que a gente vai estar fazendo. Legal, né? Bom, deixa eu ver aqui, ó. Com relação ao corona, tem que falar, né? Não acaba nunca esse negócio. Vocês leram alguma coisa lá sobre o tal do vírus do H1N2 que eu falei ontem? Bom, uma coisa que eu estava vendo aqui no Brasil é que dizem que o Brasil ele tem uma média de 6 vezes menos notificações de casos do que realmente tem de casos no Brasil. Como a gente chegou, né, a 2.443.480 pessoas com diagnóstico positivo do corona, se a gente fizer a conta, a gente está chegando já próximo aí de 15 milhões de brasileiros infectados, né? Boa parte deles são assintomáticos, a gente não sabe, né, que eles tiveram, mas a gente já está com uma média aí de quase 15 milhões, né, segundo as pesquisas que mostram que nós temos 6 vezes menos notificações de casos do que realmente temos de caso no Brasil. Então isso tudo é algo bem importante, né? E uma coisa que eu achei bem interessante é que estão fazendo uma pesquisa e estão analisando a vacina da BCG, né? BCG, aquela vacina que todo mundo toma quando é criança, né? Todos nós tomamos, né? Ou deveríamos, né, ter tomado, e aí parece que essa BCG aí é uma vacina que vai ajudar, né, vai ajudar. Eles vão fazer aqui 10 mil testes, né, em profissionais da saúde de várias partes do mundo com relação ao uso da BCG, né, para melhorar essa questão também da eficácia da vacina que está sendo produzida e assim por diante. Eu achei muito legal isso, né? Então a gente vê que talvez já tenhamos uma solução já que pode colaborar nesse processo. Isso é muito legal. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui comigo hoje, já pela manhã. E estamos aqui com a Geusa Pacheco, a Emília Soares, quem mais? A Marinilda, Licineire também está conosco, Rosineide Burgos, Luciene, a B. Oliveira, Schmitz, também Sabrina Souza, Yara Santos, quem mais aqui conosco? Falta de qualidade de internet, não pode isso. Roseli Krause, Landa Cabral,
Zena Santana, Emília, já falei, Quinha, tá conosco, Vanusa, Rosângela, Brenda, legal, Gil Cadete também, Marli, nossa, legal, bastante gente, né? Bastante gente. Cio Braga também está conosco aqui. Giovanni, muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Ontem eu tentei falar com a Simone e aí deu um probleminha lá para ela e não consegui falar com ela. Então hoje eu vou tentar mais uma vez falar com a Simone. Aí eu já vi que teve bastante gente aqui que pediu para participar conosco. Eu vou tentar mais uma vez, pessoal. Vamos ver se a gente consegue falar com a Simone hoje, porque ontem não deu certo. Vamos ver se hoje dá certo. Ó, lembra que hoje doenças autoimunes, hein, Consegui. pessoal? Hoje vai dar Consegui. certo. Que bom, Simone. Ontem a gente tentou e não deu certo, né? E aí Isso, acabei chamando outra pessoa, mas foi muito legal também ontem, porque aí eu tive a oportunidade de foi. conversar ali sobre o Davi, né? E o Davi é um menino novo, né? Com 10 anos, sofrendo aí com asma, e a gente pôde dar algumas orientações específicas para o caso dele, né? Foi bem legal. E hoje nós Foi vamos bem. conversar sobre o que, Simone? Então, doutor, já faz tempo que eu tô tentando e graças a Deus hoje deu certo. Pois é, hoje Eu já venho é, eu acho acompanhando. que o 51º episódio, então uma hora a gente vai chamar todo Isso. mundo, né? Eu tenho acompanhado o senhor desde o começo do curso sobre a imunidade. Inabalável. Sobre a imunidade, isso. Eu fiz esse, eu tô fazendo agora o Transformação Vital. Oh, E legal. assim, o que tá, o que tá assim me preocupando bastante, a questão é a minha filha. Eu Sim. tenho duas filhas, uma tem Uhum. 15 anos. Ok. E há A dois outra anos mais nova? atrás tem 9. Ok. A mais nova tem 9. E essa de 15 anos, há 2 anos, a pediatra dela me encaminhou para o Centro de Hematologia de São Paulo. Eu moro em Cotia. Uhum. E ela encaminhou por conta do ferro dela ser muito baixo. Certo. O ferro Aí começou sérico ou a ferritina? Desculpa. a ferritina. A ferritina no primeiro exame que foi feito deu 13,5. Ok. Que aí começou a chamar a atenção da médica. Porque assim, Isso ela faz vinha no normal. quanto tempo? Faz 2 anos, mas o que a gente percebeu foi a partir do momento que ela começou a menstruar, É que isso o que eu ia ferro dela perguntar. começou a Então, baixar. se ela já tinha tido a menarca, que é a primeira menstruação. Então foi a partir desse momento. Isso, A menarca veio com que idade, então? De 12 para 13? isso, de Ok. 12, é mais ou menos 12. Uhum. E aí a gente vem fazendo vários exames, né? E eu fiz em janeiro desse ano, a ferritina dela deu 29, né? Ela já vinha tomando ferro Ela desde tem tomado outubro do ano de dois. só sulfato ferroso? Isso, de Uhum. 150 miligramas. Ok. E ela veio suplementando. E assim, a alimentação dela, elas sempre gostaram muito de brócolis, de couve, salada. Ela é uma Uhum. menina que come, tipo, primeiro um pratão de salada para depois ela comer a Certo. comida. Então, assim, isso me deu estranheza pelo fato de que elas sempre se alimentaram bem, né? Uhum. Agora, depois que eu comecei a assistir os cursos com o senhor, que eu fui notar, ela é uma bezerrinha, ela adora Uhum. leite. E aí eu vi alguma coisa que parece que o leite pode prejudicar na absorção do ferro. Sim, pode mesmo. Porque assim, ó, quando nós temos cálcio e ferro vindo de fontes diferentes, a gente acaba promovendo um processo de quelar. O que é quelar? É você formar um complexo entre o cálcio e o ferro dessas fontes, né, que vêm de origem animal e vegetal, acabam impedindo que o ferro seja absorvido e também não absorva o cálcio. Só que cálcio é uma coisa que demora mais tempo para aparecer o problema, né? Vai aparecer depois quando ela tiver
né, passando pela próxima fase, né, que é a fase de parar de menstruar. Que aí vai ser, muitas vezes, uma osteopenia. Então, nesse aspecto, é muito importante a gente entender. Porém, a gente tem que avaliar o seguinte: se ela está comendo fontes de ferro na hora do almoço e o cálcio que ela ingeriu vindo do leite foi na parte da manhã, aí não que ela, tem que ser a mesma refeição. Ah, tá. Então, quanto a isso, não teria problema. Pois E é. aí ela fez, em janeiro, deu 29, e ela vem Uhum, tomando o ferro. Agora, em junho, ela repetiu. Tem uma série de exames que o médico pediu. Só que eu percebo que todos têm uma pequena alteração, assim. uhum, Ele pediu aquele fator de histocetina. uhum. Então, em janeiro, deu 44. Em junho, agora, deu 39. E aí ele pediu um teste que é o antígeno von Willebrand. Acho que é isso. Uhum. Não sei se é esse nome que fala. Em Tá. janeiro tinha dado 42 e agora deu 40. E aí ele quer entrar com. Aí eu pedi também para ela, para ginecologista, porque quando eu levei, eles querem que ela comece a tomar anticoncepcional. E eu acho muito cedo. Aí a ginecologista falou: olha, vamos tentar de uma outra forma. Aí ela passou o Feudene, o Uhum. sublingual, e o Travaz. Tra, aí eu não consigo traduzir o nome do remédio, aqui, mas é um anti-inflamatório. Que Ok, toda vez que ela menstruasse, era para ela tomar esses dois remédios, que é para tentar diminuir o fluxo. ok. Só que agora, dando esse Volvo-Levran aqui positivo, o médico falou Ah, então, que então deu positivo dela. deu. E aí ele falou que isso é uma falha, né, na questão da coagulação dela, que ela acaba passando mais sangue. E Uhum. que Isso. o ideal seria que ela tomasse realmente o anticoncepcional pelo fato de para que ela não fique prejudicada com essa questão do ferro que sempre tá baixando, né? Ela não consegue repor o suficiente porque logo em seguida já vem a Uhum. menstruação e o fluxo dela é intenso. O fluxo é intenso mesmo, então. Já é É, perceptível isso, né? isso. Ok. E E aí, ela. Só uma perguntinha. E quando você, por exemplo, percebe que ela tem algum corte, alguma coisa, alguma lesão em gengiva, você percebe que demora muito para cicatrizar ou não? demora. Às vezes ela Demora. tá fazendo a unha, então Uhum. machuca a cutícula, então demora mais o sangue para estancar e tudo mais. É uma Eu característica pedi, da doença, né? ele explicou lá que, tipo, é como se fosse uma calça que a gente usa muito, que dá os furinhos, e aí a gente faz o remendo, só que o remendo, a linha que costura esse remendo dela não é suficiente forte. Então ela acaba sempre deixando vazar mais sangue, né? Tudo que ela Uhum. tiver corte, qualquer coisa vai ter mais sangramento. E a vitamina D dela deu 24. Também está E baixo. aí eu perguntei pro médico, eu falei, não existe a necessidade de fazer reposição? Não, tá normal, não sei o que. Eu falei, não, mas eu aprendi com o doutor Ricardo que tá baixo, eu preciso Sabe falar por com que ele. que vitamina D é importante? Porque assim, ó, quando a gente vai estudar sobre fatores de coagulação sanguínea, a gente encontra que existem 9 fatores de coagulação sanguínea, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para te ler todos eles. Ó. Fatores de coagulação. Deixa eu ver se aparece aqui. Entre esses fatores de coagulação, um deles é o cálcio. Um deles é o cálcio. Como ela já tem, por exemplo, uma doença que é comprovada que vai interferir nessa questão, né, da coagulação sanguínea, eu tenho que ficar muito esperto, então, para que eu não tenha falta de outros fatores que influenciam no processo de coagulação sanguínea. Se eu já sei que o cálcio é um deles, né, que o cálcio é um deles, eu preciso observar a vitamina D, sim. Por quê? Porque a vitamina D, ela é muito importante no processo de absorção do cálcio, muito importante no processo de absorção do cálcio. Então eu tenho que observar essa questão.
Porque se eu tenho uma vitamina D baixa e vou ter um cálcio circulante na corrente sanguínea baixo, quando eu tiver a necessidade de fazer uma coagulação sanguínea, já tendo uma doença que a gente sabe que dificulta o processo de coagulação, e ainda somando, digamos assim, mais um outro fator, né, que é a falta do cálcio por conta de uma vitamina D baixa, eu tenho que observar sim. Tenho que observar, né? Então, é muito importante a gente ter a noção de quais são esses fatores de coagulação e estarmos cercados de que pelo menos isso que podemos interferir de uma maneira direta não venha a faltar, não venha a faltar. Então eu vejo que é importante sim a gente observar a vitamina D. Então, aí eu tô com os exames aqui, tem um monte de exames, né? Que ele Uhum. pediu a dosagem do fator 8, vários exames. E É que é um aí, dos fatores de coagulação sanguínea. e o que me chamou a atenção foi que no final do ano passado, em outubro mais ou menos, ela teve uma crise de ansiedade. E aí, conversando, o médico falou que o fato da ferritina estar baixa, do ferro estar baixo, isso poderia alterar. Isso me preocupa bastante. Assim, Uhum. eu lido muito com adolescentes, né? Eu ajudo nos desbravadores e eu vejo que, assim, é muito grande a quantidade de meninas, principalmente que eu tenho mais contato, que tem essa questão da crise de ansiedade, né? Então, ela teve em outubro, em janeiro ela teve novamente outra crise, de lá para cá ela não teve mais, mas me preocupa muito. Esse ano ela Uhum. foi estudar, ela queria muito ir estudar no colégio, no IASP, ela queria Uhum. muito ir para lá, então nós conseguimos, e ela foi Hortolândia, no para lá, caso, né? isso em Hortolândia. E ela tá amando, mas desde março ela tá aqui por conta da pandemia, né? E a minha preocupação eu ficava naquela coisa, tipo, como que você vai para o colégio se lá só são 3 alimentações? Porque aqui eu tinha essa questão de tem que almoçar, tem que tomar o café da tarde, tem que jantar, e eu tinha essa questão. E hoje, depois dos cursos, das orientações, a gente não tem feito mais várias refeições, a gente tem feito É, as 3 refeições. e pela idade dela, e por saber que ela já entrou em menarca, a gente sabe que crescimento agora, depois da menarca, é muito pequeno para a menina. O estirão de crescimento dela muitas vezes vem antes da menarca e depois que teve a menarca quase não cresce. Talvez você tenha percebido isso no caso dela, né? Mas Sim. aí é importante a gente observar esse detalhe que não precisa estar fazendo, né, várias refeições ao dia, mas porém tem que ter qualidade em todas as refeições que ela faz, né? E a gente sabe Uhum. que comida do colégio é boa, pero no mucho, né? Então também é uma preocupação com relação a esse aspecto, né? Mas a gente tem que observar. Ó, eu abri aqui os fatores de coagulação, agora já nem são mais 9, agora já estão botando 13 fatores de coagulação. Mas o fator 4 é o cálcio. O fator 4 é o cálcio. Então, olha só que interessante aquilo que a gente estava falando, que o cálcio tem que ser observado, né? Tem o fator um que é o fibrinogênio, 2 fibrina, 3 protrombina, depois trombina, tem o fator 5, que esse não tem nome. Depois vem um fator tecidual, aí vem o cálcio, né? Então, o cálcio é um dos fatores de coagulação. Por isso que eu acho que vitamina D é uma coisa que tem que se observar nesse aspecto. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão da alimentação, né? No colégio, a gente sabe que ela não vai ter contato com proteína de origem animal na forma de carne, mas vai ter, né, o queijo, né? Vai ter o queijo. E geralmente é oferecido alguma coisa que contém um lácteo na hora do almoço. Então, esse aspecto vai ser algo importante também, porque a gente não tem que ficar dependendo só do ferro, né, que a gente toma através de suplementação, né? Não deve pensar só nisso. E aí nós temos que observar que ela não pode fazer o consumo de algum lácteo quando ela fizer o consumo de uma fonte de ferro, né, porque vai inibir a absorção. Além disso, quando a gente retira o lácteo e deixa o ferro, esse ferro ainda não está pronto para absorção também. Como é um ferro de origem vegetal, ele tem uma taxa absortiva menor. Nesse caso, a gente precisa somar com vitamina C. Somar com vitamina C. E nem sempre na refeição ela vai encontrar, né, uma fonte de vitamina C que potencialize a absorção desse ferro. Então, talvez seja interessante a gente pensar em incluir um suplemento, né, de vitamina C,
para que dessa forma a gente tenha a certeza de que o ferro que ela vai consumir vai ser absorvido, vai ser absorvido. Porque toda fonte de ferro para ela é importante, toda fonte de ferro para ela é importante, né? Outra coisa é que, estando no colégio, vamos pensar no colégio porque é onde ela vai passar a maior parte do tempo assim que passar a pandemia, que eu não sei quando vai ser, né? Esse é um problema É. também. Mas as dicas de lá já valem para casa. Outra coisa é que no colégio, de manhã, ela não vai receber fontes de ferro. Você não vai ter, né, semente de girassol, você não vai ter gergelim. E talvez seja interessante mandar, né, um mix para ela aí com essas sementes, para que ela possa adicionar quando ela for comer fruta pela manhã, para que aí ela tenha uma fonte de ferro e uma fonte de cálcio ali pela manhã também, já que os dois são importantes, né? O ferro é o que ela perde, o cálcio é o que ela precisa para não perder o ferro, porque aí ajuda nos processos de coagulação, né? Então, veja, quando a gente pensa no período menstrual, o que é o período menstrual? O organismo se prepara todos os meses para uma gestação. E quando ele é frustrado, né, porque é um processo de frustração para o organismo, ele se preparou para uma gestação. Quando ele é frustrado, graças a Deus, na idade dela tem que ser mesmo, e tem que continuar sendo por muito tempo, né? Amém. Mas quando o organismo é frustrado porque não teve, né, a gestação, não teve o encontro do espermatozoide com o óvulo, né, toda aquela parede que se preparou para receber, né, o ovo. O que é o ovo? O ovo é quando você tem a junção do óvulo com o espermatozoide. Aí forma o ovo e começa os processos de divisão, mórula, blástula e assim por diante. E aí, nesse aspecto, não tendo o processo, né, de fecundação do óvulo, o que acontece? A parede se desprende. A parede da musculatura ali que se formou dentro do útero vai se desprender. Como ela tem uma dificuldade da cicatrização, então observar esses fatores de coagulação, como a gente estava falando, é muito importante. Então eu não posso me preocupar só com o ferro, que é o que ela perde, mas eu preciso me preocupar com as coisas que ela precisa ter para não perder mais ferro, né? Para eu tentar minimizar ao máximo a perda do ferro. Então essa questão do cálcio também é importante para nós. E a vitamina D normal para ajudar na absorção. Então adicionar fontes de cálcio pela manhã para ela seria muito interessante. E aí nós temos, né, como boas fontes de cálcio o gergelim e o girassol. São ótimas fontes que a gente pode estar adicionando pela manhã para comer ali junto com fruta ou para fazer, por exemplo, um leite vegetal a partir da semente de girassol, se quiser fazer um mingau, se quiser fazer uma vitamina, né? Então, eu faço o kefir de leite. E assim, ela De gosta muito de leite comer o de kefir. vaca. É, então, eu Hum. já perguntei outras vezes. Eu falei assim, o ideal acho que é tirar isso. E ela Com come com certeza. fruta. Ela come Ok. com fruta, com aveia, mel. Uhum. Mas o ideal é tirar o kefir. Uhum. Porque assim, ó, como a gente está falando de um kefir de leite, o que que as bactérias, né, que promovem o processo da fermentação do leite, elas utilizam para o seu crescimento? Elas vão utilizar a lactose do leite. Elas vão utilizar a lactose do leite. Ou seja, o kefir vai ter um percentual de lactose menor, mas não vai ter um perfil de menor concentração de proteína. A proteína não vai ser utilizada. Nossa, eu acho muito legal. O pessoal está escrevendo aqui, ó, eles estão batendo papo, eu não vi direitinho, mas a Simone está ensinando aqui para o pessoal ó, que tem que comer 45% das calorias, né, no de jejum, 35% no almoço, 20% no jantar. O povo aprende, né? O povo É, aprendeu, o... ela já passou pela Nossa, tá me transformação, ajudando já bastante. aprendeu. Isso é bom. Isso é muito legal. A Simone, a Emília também ajudando ali, dando suporte para o pessoal. Eu fico assim fascinado com isso, porque esse é o propósito, né? E não só ter a sua vida transformada, mas você ter a condição de explicar para as outras pessoas o que você fez e ajudá-la também a se conscientizar da necessidade da mudança. Então isso é muito legal. E aí quando você faz o kefir com leite, você tem uma alta concentração de proteína de origem animal. Como nós já dissemos, nós temos que fazer a neutralização da acidez gerada pelo leite, né? O leite gera uma acidez sanguínea. E o cálcio do leite é utilizado como um fator tamponante, um fator tamponante. Então ele não vira uma fonte de cálcio, né? Lembro que já contei para vocês em alguma live também, o médico dizendo para mim quando machuquei lá o tornozelo e achei que tivesse quebrado, né? Eu duas vezes ouvi do médico dizer para mim que eu sou osso duro de roer, né? Um osso muito compacto. E aí ele disse que
meu osso era muito compacto, era osso duro de roer. E eu falei, meu doutor, mas eu nunca bebi leite, né? Como é que eu tenho um osso tão forte assim, o senhor falando, mas eu nunca bebi leite, né? Aí ele falou assim, ó, entenda que leite é rico em cálcio, mas não é fonte de cálcio. Eu juro que eu saí de lá com raiva, porque na época eu fazia zootecnia, então assim, eu defendia os produtos de origem animal na época, né? Eu achava que isso eram as melhores coisas que tinha. E fiquei pensando naquela questão, né? É rico, mas não é fonte. E aí eu fiz o paralelo, né? Quando ia fazer as campanhas de arrecadação de alimento nos bairros ricos, era onde menos ganhava. E nos bairros pobres, onde mais ganhava. Entendi, né? Que rico tem, mas não divide. O Sim. outro que é fonte tem, ou seja, ele está disponível a ajudar. E nesse caso o leite é mais ou menos assim. Ele é fonte, ou ele é rico, mas não é fonte, né? Então, quando você oferece esse kefir para ela de manhã, não é a melhor opção. Tenta, de repente, fazer o kefir com água, só que aí acho que não vai ficar tão interessante para ela comer com frutas, ou então um kefir, o povo tem conseguido fazer com leite de coco, né? Tem usado leite de coco e diz que tem dado certo, né? Eu nunca tentei, Uhum. mas pode ser uma opção. Mas se ela gosta de comer algo, né, nesse formato, você pode pensar em fazer o seguinte: você faz de repente um leite vegetal, né, como a gente quer incluir o cálcio, poderia ser um leite de semente de girassol. Aí você faz ele bonitinho, faz ele adoçadinho ali com mel, usa um pouquinho de essência de baunilha para você quebrar um pouco o gosto, né, e dar um gostinho diferente, a pitadinha de sal. E bom, aí você tempera esse leite e faz ele. Depois disso, o que que você vai fazer? Você vai fazer o que a gente chama de overnight. O que que é o overnight? É você deixar depois ou a aveia, ou a quinoa, ou a chia de molho, né, nesse leite vegetal. Então você vai colocar a aveia, quinoa ou chia, né, de molho nesse leite vegetal e deixar na geladeira passar a noite. Ele vai formar, né, algo que fica tipo um mingau, mas um mingau gelado assim. E aí você adiciona depois frutas picadas para comer pela manhã. Então, talvez ela se Uhum. adapte com isso, porque é algo que vai lembrar um pouco, né, esse kefir. Não é idêntico, obviamente, né, senão seria um kefir, mas é algo que vai lembrar. E pode ser uma boa opção de jejum para ela nesse período que ela está em casa, né? Você vai estar Ah, fazendo algo que é muito nutritivo, vai ter, né, o cálcio que a gente quer por causa do leite de semente de girassol. Se colocar aveia, quinoa ou a chia, todos eles são muito nutritivos também, cada um com a sua especificidade, né? Aveia e quinoa, fontes de proteína, a chia, uma fonte de uma gordura boa, ômega 3, né? Então, a gente pode estar fazendo isso e de repente ela se adapte e vira uma refeição muito saudável pela manhã, é muito saudável. Então, pode ser uma opção. Claro que quando ela é. estiver no colégio, a gente vai ter que dar uma analisada e ver o que, que tem à disposição lá pela manhã para a gente tentar usar. Por isso que eu já sugeri o mix da castanhas, né? Porque aí a gente vai, um mix de sementes, porque aí a gente já vai ter essa fonte de cálcio garantida sendo oferecida para comer com frutas. Uhum. E assim, o que me preocupou bastante foi essa questão da ansiedade e a minha preocupação, porque assim, ela fala que ela não quer tomar, porque assim, ela tem medo de engordar, tomando Uhum, anticoncepcional e tudo mais. E eu falei assim, mas Giovana, você precisa segurar, reter mais essa questão do ferro, da ferritina, não perder. Então, eu queria saber do senhor, o senhor acha que é viável ela tomar o anticoncepcional para ajudar a acontecer, a contenção nessa questão do fluxo? Porque o que o médico quer é que ela tome o anticoncepcional, segundo ela é um fraquinho, mas que ela vai menstruar só a cada 3 meses para ela uhum. não perder tanto Tanto ferro, né? o volume de Tanto sangue diminuir, né? O isso. fluxo. Ok. Bom, a gente sabe que tem um diagnóstico de uma doença. Tendo o diagnóstico de uma doença, a gente tem que fazer o tratamento para amenizar a doença, já que porque essa doença é uma doença genética, né? É uma doença que a gente tem Ele um até fator pediu os exames genético para eu muito fazer. pesado. Só Ele que, pediu para eu fazer. então, algumas pessoas até desenvolvem essa doença que tem esse fundo genético, mesmo não tendo. Só que tem um diferencial, né? Qual que é o diferencial? Aparece com a idade avançada, não na idade dela. Na idade dela, não é o normal desenvolver essa doença sem ter o fundo genético. Mas se não tiver o fundo genético, ela apareceria com uma idade bem mais avançada, e não com
12 para 13 anos, de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Não é o normal. Então, a investigação genética mesmo da família é importante. E aí, nesse caso, já investigar outra também, né? Já investigar Uhum. outra, porque se de repente perceber que há alguma coisa genética, já investiga outra para a gente já poder, né, ter uma carta na manga para poder tratar também, né? Quando chegar no momento, né? Porque, assim, não é o comum o aparecimento dessa doença se não tem a relação genética na idade dela. Então, tem que investigar realmente a família nesse aspecto. Mas vamos falar aí sobre o anticoncepcional, né? É uma boa opção? De maneira nenhuma, nunca. Mas tem uma doença envolvida. Aí a gente já tem que considerar de uma maneira diferente. Tem que considerar de uma maneira diferente. Eu preciso frear esse fluxo menstrual. Não adianta simplesmente a gente ficar colocando ferro para dentro se a torneirinha, digamos assim, de perda de ferro não é fechada, não é? Então, esse é Uhum. um aspecto interessante para a gente poder avaliar. Nós temos aí, aqui em casa, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, né? Quando nós viemos para Brasília, nós ficamos procurando uma casa para alugar, porque nós tínhamos uma outra casa em Maringá, mas o valor de venda de uma casa em Maringá para comprar uma casa em Brasília não tem nada a ver. O mercado aqui em Brasília é uma bolha super inflacionada. E aí nós ficamos procurando uma casa para alugar. Encontramos, alugamos a casa. Quando entramos na casa, começamos a perceber um valor de conta de água exorbitante. Exorbitante assim, na faixa etária de 500, depois um outro mês veio 800, né? Coisas assim. Eu falei, eita, a gente não gasta tudo isso de maneira nenhuma, ainda mais que a gente é bem controlado, tem consciência ecológica, então não fica deixando torneira aberta na hora que escova os dentes, banhos, né, são banhos rápidos, né, a gente coordena muito bem das meninas para não deixar elas ficarem no banheiro, porque criança demora para entrar no banheiro, mas depois que entra também para Também não sair quer sair. é um A de 9 sacrifício, anos né? está assim. Pois é, isso é normal de criança, por isso que os pais que têm que ficar ligados, né? Não dá para transferir essa responsabilidade para elas que elas não têm ainda. E aí nós fomos e contratamos aí um caça-vazamento e tal. E o cara acabou descobrindo um vazamento, né? E não adianta, né, a gente ser econômico no consumo da água se tem um vazamento, né? Por mais que a gente economize, está tendo perda, né? Está tendo perda. A Uhum. gente ia, fechava o registro, observava, né, e mesmo com o registro fechado, a caixa esvaziava. Eu falei, opa, 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 então tem algum vazamento em algum lugar aqui. E aí, quando descobriu o vazamento, regularizou, a conta hoje de água vem 55, 70, então mudou bastante, né? Mudou bastante. Vem 10% do que vinha, 10%. Quando que resolveu o problema? Então, fechou a torneira. Descobriu o vazamento. Entendeu? Uhum. É uma opção. É uma opção, e uma opção que aparentemente viável. Aparentemente viável. Ah, mas e a questão do ganho de peso? Não é bem assim. Dependendo do tipo de anticoncepcional que se use, isso não vai favorecer ganho de peso, né? Não vai favorecer ganho de peso. E outra coisa, qualquer indicativo que tenha de aumento de peso, a gente precisa ter uma observação muito grande com relação ao estilo de vida dela. Se ela, por exemplo, está fazendo uso de um anticoncepcional, que pode favorecer, pode, não é certeza. Se você ler na bula dos anticoncepcionais, ele vai dizer que pode, ou seja, não é uma certeza, a gente não sabe. Mas se vier a favorecer, ela já tem que ter as ferramentas, né, em mãos para poder fazer o controle, fazer o controle. E aí isso é muito importante a gente observar, né? Por quê? No colégio, tende-se muitas vezes a ter aumento de peso. Grande parte dos alunos que vão para o colégio aumentam de peso. Por quê? Porque muitos deles não acordam cedo, né, não vão para o de jejum, aí acaba concentrando a maior parte das calorias ingeridas no almoço e no jantar. Aí quando come muito no jantar, o cérebro entende assim, por que que esse infeliz comeu tanto, né? Sinal que não sabe quando vai comer de novo, então vou guardar. E aí isso acaba gerando o aumento de peso no colégio. Além do que, muitos alunos, eles acabam virando sedentários no colégio, mesmo tendo as quadras, né, mesmo tendo campo. E eu conheço lá o colégio de Hortolândia, lá realmente tem, né, um campo, né, muito legal para prática de exercício, tem quadras ali de vôlei, tem as quadras de basquete, tem as mesas de tênis de mesa disponível. Então, assim, dá a opção para o aluno, mas infelizmente a gente E percebe que é uma boa menina que parte, não gosta de atividade física. pois é, Ela boa não gosta. parte vira Ela tem sedentário. condromalácia.
ela tem contromalácia no Aí, joelho. isso eu Então, também assim, não é tenho. qualquer atividade que ela pode fazer. E aí Pois é. tudo ela justifica no joelho. Não, porque se eu correr vai doer o joelho. Se eu pular É, vai doer o joelho. Tudo ela sim, questiona mas essa se eu questão. fizer musculação, não vai doer o joelho. Se eu for nadar, não vai doer o joelho. Então, assim, tem várias opções que podem ser feitas. Pode ser feita sim. O problema é que a gente dá muita desculpa, né? A gente dá muita desculpa. E eu falo que dar desculpas gasta 0 calorias, né? Então, pode anotar essa frase aí, pessoal. Essa frase é boa também, ó. Dar desculpas gasta 0 calorias, né? E então é um problema, né? A gente tem que se conscientizar de que nesse momento, para ela, o mais importante é conseguir fazer o controle do ferro e não o controle do peso. Mas ninguém quer que ela também seja uma menina gordinha, né? Porque isso daí afeta muito o Uhum. psicológico, né? Principalmente de mulheres. Porém, ela vai ter que fazer as outras coisas que são necessárias dentro do estilo de vida para cuidar do peso. E a atividade física vai ser uma delas. O horário de sono também. O horário de sono é muito importante. Se não controlar o sono, Simone, não controla peso, não. Não É, controla peso. aqui a gente não tinha, tipo, no começo da pandemia, tipo, ficava virando, inclusive eu assistindo série com ela, não sei o quê. E depois com os cursos, aí no máximo 10h30 tá todo mundo subindo. Falei, não, vão dormir, mas eu tô sem sono, o sono chega, vai dormir. Pois é. Porque assim, essa questão do ferro, pelo fato de estar baixo, eu tenho muito medo por conta da imunidade dela, né, com essa questão da Uhum. pandemia, então eu fico muito medo. Então, ela evita ao máximo de sair. é, e assim, eu falo, Giovanni, enquanto eu não estiver tranquila com essa questão sua da imunidade, a gente tem que poupar, porque a gente não sabe como que, se Deus o livre você pegar, como que o seu organismo vai reagir. Pois é, né? A gente sabe que ferro é muito importante para a construção da imunidade, principalmente porque ele está envolvido com o transporte de oxigênio. E é justamente o oxigênio que entra dentro das células que faz com que a célula tenha energia suficiente para trabalhar. Então, quando a gente pensa nas regiões produtoras aí dos glóbulos brancos, né, regiões produtoras de linfonodos, depende muito do oxigênio para poder ter um trabalho correto e construir a imunidade. Isso é muito importante, né, muito importante. Além do que, o tal do corona afeta a parte pulmonar, né? Justamente a parte de transporte de oxigênio. Se pega um negócio desse e já tem uma deficiência de ferro, é uma presença de anemia que deve ser constante na vida dela, que já dificulta o Então transporte de não oxigênio, aparece anemia não, ainda. não aparece. Segundo o médico, ainda não aparece anemia. Ele falou, mas se Uau! você continuar perdendo, Uhum. você vai ficar anêmica. Você ainda não está, mas está no caminho para. É, Foi o o que o problema é que médico falta de explicou. ferro gera anemia, né? Então isso é um problema. Uhum, Isso é um problema. E aí nós temos que ter esse cuidado. Temos que ter esse cuidado muito grande. Por quê? A anemia vai ser uma coisa constante na vida dela se não fizer o controle do ferro. Então a gente uhum. tem que observar esse aspecto, né? E tem que fazer também sempre um monitoramento para ver se não está tendo perda, né, de ferro em outras regiões, além da questão da menstruação. Então fazer pelo menos uma vez ao ano, né, dosagem, né, travou? A Emília falou que travou? Para a gente está normal, né, Não, Simone? tá Para você está normal. normal, né? Tá. Emília, se for o caso, sai e volta que aí melhora, tá? Aí uma coisa que é muito importante é a gente observar as outras válvulas, digamos assim, de perda de ferro. Quais seriam elas, né? Obviamente, a gente não vai expor. É Giovana, então, já peguei o nome dela aí, né? Isso. Então, a gente não vai expor a Giovana a fazer esportes de alto risco, né, onde ela pode ter lesão, pode se machucar, e aí vai ter perda de sangue, né? Então, não vamos colocar para fazer esse tipo de esporte. Tem que fazer esportes que realmente não vão fazer com que ela tenha esse risco de lesão, né? Agora, uma coisa que a gente tem que observar é que outras válvulas de perda de ferro são as seguintes, né? Fezes e urina. Então tem que se observar direitinho esse aspecto também. Então, pelo menos uma vez ao ano, ela deve fazer, né, um exame de fezes, investigando para verificar se não tem sangue oculto nas fezes. Então, esse é um aspecto importante também, Simone, para a gente poder sempre estar monitorando, sempre estar monitorando. E quando fizer o exame de fezes, é bom sempre avaliar também, né, como que está essa parte aí de repente ter vermes, né? Então, fazer também uma investigação com relação a isso. Por quê? Porque a gente tem muito verme, Simone,
que ele perfura a parede intestinal. E se perfura a parede intestinal para alguém que tem dificuldade de cicatrização, tem que se observar direitinho isso, porque pode se tornar também uma fonte de perda de ferro. Pode se tornar uma fonte de perda de ferro. Então, provavelmente, coisas que ela vai ter que fazer anualmente são avaliar essa parte, ver se tem algum verme, fazer uso, né, de vermífugo uma vez ao ano, fazer uso de vermífugo uma vez ao ano, né? E seria É, qualquer vermífugo ou tem algum sim, específico? não, não. Geralmente o pessoal tem usado Anita, né? Anita. Esse é um vermífugo que tem um nome, né, que ficou famoso, né? Antes não era Uhum. famoso, né? Mas pelo menos ele não canta funk, então já é uma coisa muito boa, né, desse vermífugo. Sim. E aí pode ser o Anitta, mas pode ser outros também. Tem outros que são mais leves, né? O Anitta dá bastante efeito colateral, então nem todo mundo se adapta bem a esse vermífugo. Mas fazer esse exame de vermes dela e também observar se não tem sangue oculto nas fezes vai ser muito importante, porque pode se tornar uma válvula, né, de perda de ferro. Outro aspecto que a gente tem que analisar é o seguinte: a reposição de lactobacilos para ela é muito importante. Por que Isso que eu ia reposição? perguntar. Por Então, conta do reposição de leite, que ela lacto... toma o leite. Tem, isso não, influencia, não? não influencia, mas a gente tem que pensar na reposição de lactobacilos pensando em outros aspectos. Quais aspectos que eu pensei? Mulheres, elas já têm uma tendência a ter mais constipação intestinal do que homens, né? E quando se tem constipação intestinal, as fezes estão... Deixa eu trocar o fone só. Então, aqui da Apple, ele já está, né, meio velhinho, já está chegando na fase do cansaço e enfado da carne, né? Já não está funcionando como deve. E aí, nesse aspecto, ele já está cansando Ultimamente mais a gente rápido usa do que bastante. deveria. Eu uso, ixi, eu uso. Coitadinho, esse aqui trabalha, viu? Esse coitadinho aqui trabalha. E comprar no Brasil não compensa não, viu? Aqui, apesar que os Estados É Unidos muito agora caro. também não estava difícil comprar porque o dólar subiu, então esse daqui aqui no Brasil deve estar custando uns 1.300, 1.500. Lá eu paguei US$ 150, né? Muito diferente, né? Ridículo. Chega a ser Uhum. patético a diferença. Mas aí, nesse aspecto que eu estava falando, os lactobacilos para ela vai ser muito importante pelo seguinte, Simone, veja. Constipação intestinal é um problema mais constante em mulheres do que homens. E o que que acontece? Quando as fezes começam a ficar ressecadas, né, tem que fazer mais força, né, para poder evacuar. Como ela está mais ressecada, ela pode fazer lesão intestinal também. Então, ela pode lesionar pequenos vasos. Só que pequenos vasos são grandes problemas, né, para Giovana. Então, a gente tem que cuidar muito nessa questão do trânsito intestinal dela. Então, tem que observar isso constantemente, porque pode se tornar um problema, mais uma torneirinha que a gente acaba abrindo aí. Então, nesse processo nosso, a gente já viu que o importante é, né, estancar os vazamentos. E não podemos gerar mais um vazamento por causa do trânsito intestinal. Além do que, você destacou a questão da imunidade por causa da falta de ferro, que pode se tornar um problema, sim, pode. E também sabemos que os lactobacilos, eles correspondem a 70% da nossa imunidade. Então, para ela, vai valer muito a pena fazer 2 reposições de lactobacilos ao ano, não só uma, 2, para que realmente a gente possa garantir que o intestino dela vai estar com esse bom aporte dessa microbiota intestinal, ajudando na imunidade, mas também colaborando para o trânsito intestinal. Colaborando para o trânsito intestinal. Então, esse é um aspecto importante. Quero destacar mais uma questão ainda no intestino, antes da gente falar sobre outro aspecto. Né? Nem sei que horas são. Estou sem relógio, hoje não coloquei. Estou preocupado com o horário, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda aqui. Teria muita coisa, né? Mas vamos A conversar até onde vitamina D dá. ela vai ter que suplementar, né? Seria Isso. 7.000 e No caso dela, pelo sim, 7 24. mil, 3 meses, né? Depois repete o exame para ver em que nível que ela foi. Então, esse é um aspecto. Mas ainda quero falar para você sobre rins, quero falar sobre vitamina B12, então tem muita coisa. Vamos tentar correr aqui. Tá. Mas nessa parte intestinal, ainda quero destacar um outro aspecto muito importante. Você falou sobre a crise de ansiedade, né, que ela teve. Bom, aí vamos analisar o seguinte.
Nós estamos falando de uma crise de ansiedade. Ansiedade tem tudo a ver também com o funcionamento intestinal, porque é ali que a gente produz serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, esse aspecto muito importante a gente continuar monitorando o trânsito intestinal. Porém, outra coisa que preocupa é o seguinte: a gente sabe que quando não está bem emocionalmente, isso reflete em todas as áreas do organismo. Mas a comunicação cérebro-intestino, ela é muito forte, é muito forte. Então, muitas vezes, crises de ansiedade podem desencadear diarreia. Pode desencadear diarreia. A gente sabe que tem muita gente que tem síndrome do colo irritável. Já ouviu falar disso? Já, já Pois é, ouvi. síndrome do colo irritável é uma doença que está intimamente ligada com a questão emocional, com a questão emocional. Então nós temos que cuidar do emocional da Giovana, por quê? Se tiver uma síndrome do colo irritável por conta dessa parte emocional, isso pode gerar diarreia sanguinolenta. Hum, olha um problema grave aí também. Então, essa questão de nós cuidarmos da parte emocional da Giovana é muito importante para que a gente não chegue a ter algum efeito da parte emocional no trânsito intestinal, né? Ou constipando ou acelerando, nenhum dos dois. Então, temos que observar muito isso. Isso é muito importante. Cuidar das emoções. Então, ela sempre vai ter que ter um bom controle emocional. E a gente sabe que o trânsito intestinal tem essa questão, né, de ajudar na produção da serotonina, porque é o hormônio da felicidade, mas também temos que cuidar da maneira como a Giovana ela encara as mudanças, os desafios, né? Então, preparar realmente a Giovana para a vida, né? Coisa que geralmente hoje o processo de educação não estimula, porque hoje o processo de educação é o seguinte: quer dar, né? Quero fazer tal coisa, faça, né? Não é proibir, né? O processo de educação hoje não é educar, não é corrigir, né? Mas é dar, tudo liberal, né? Libertinagem. O processo de educação hoje é meio libertinagem. E a gente sabe que a vida não é assim depois, né, Simone? A vida, ela te Sim. impõe limites, a gente vai ter que aprender a lidar com frustrações, né? Nem tudo que a gente Ela quer é, a gente ela vai é poder bastante ter. responsável nesse sentido, assim, sabe? Ela queria ir Muito viajar bom. na viagem de formatura dela o ano passado, e o pai dela tá desempregado já tem 2 anos. E É, a aí situação da crise ela econômica no Brasil está tá complicada. difícil. E aí ela queria muito ir pra viagem. Eu falei, filha, fica difícil, porque seu pai é desempregado, a gente tá pagando escola e tudo mais. Ela falou assim, você deixa eu fazer bolo? Então, esses bolos caseiros, simples, né? Ela pagou a viagem de formatura dela vendendo bolo aqui dentro do meu condomínio, assim. Ela fez um Empreendedora. textinho, Muito fez um bom. textinho e vendeu o bolo. Então, assim, nesse sentido, ela é bastante responsável, assim, bem consciente mesmo das coisas. Mas me Muito chamou legal. muita atenção, porque ela é uma menina, assim, muito sociável, Uhum. tem muitos amigos, tipo, eu falo que ela é popularzinha, assim, sabe? Porque ela tá sempre, tudo que ela faz tem a adesão do pessoal, ela é líder, assim, e me foi uma surpresa muito grande essa questão da ansiedade, assim, ela teve uma crise, a Certo. primeira vez foi no shopping, ela ficou com o braço todo retorcido, ela não conseguia andar gelada, aquilo me assustou tremendamente, É assim, porque aumentou o muito a estado produção de que ela ficou. cortisol, dá espasmo, né? Leva a vasoconstrição periférica, então realmente afeta muito a parte muscular, né? Quando a gente tem uma crise de ansiedade. Nossa, eu fiquei bem assustada. Uhum. Então, Mas desculpa, eu continuar não queria te cortar. trabalhando, não fique à vontade, né? O papo é teu aqui, você manda. Então, assim, Simone, isso que você trouxe, por exemplo, dela ser uma batalhadora, dela já ter esse grau de consciência, isso é muito legal e nos deixa mais tranquilo, não é verdade? Porque ela sabe lidar, né, com determinadas situações, e isso é bom. Ela poderia simplesmente se frustrar, né, entrar dentro de uma No ostra caso, e ficar ali, né? Não foi isso que ela fez, né? Arregaçou as manguinhas e foi batalhar. Isso é lindo, é fantástico de ver, né? E tem aí essa capacidade empreendedora, então isso é muito bom, isso é muito bom. Só que converse sempre com ela da seguinte forma, né? Você fala assim, filha, lembra da sua viagem de formatura, né? Aí vocês vão conversar. Como é que foi a viagem? Conta para mim e tal, né? Eu falo, como é que foi a sua experiência, né, de lutar para poder conquistar, né, e alcançar a vitória, né? Ela fala, ah, mãe, foi muito legal e tal, não sei o que ela vai contar. Aí joga o balde de água fria, né? Aí é a hora de jogar o balde de água fria. E como é que a gente vai jogar?
Você vai perguntar para ela assim: e se você tivesse se esforçado e não tivesse conseguido, né, ir para sua viagem de formatura, como que você reagiria? Ou seja, a gente sabe como que ela reage quando ela conquista. E quando ela não Uhum. conquista? Como é que vai ser? Né? Como que ela vai lidar com a frustração? Então a gente já sabe que ela é batalhadora, e isso é muito bom. Mas a gente sabe que nem toda batalha a gente vai vencer, né, Simone? Sim. A gente vai perder? Algumas nós vamos perder. Então, se eu tiver uma perda, como que eu vou lidar? Né? Como é que vai ser o meu processo de perda? Né? Como que eu vou lidar com frustrações? Como que eu vou lidar quando eu não conquistar, mesmo que eu tenha me esforçado e feito a minha parte? Então, esses aspectos todos é muito importante trabalhar com ela. E aí você vai, né, ser a pessoa que vai ser o fio condutor aí, para que dessa forma você já trabalhe ela preparando para as derrotas, né? Porque para a vitória é mais fácil, né? E aí, no caso, Sim. ela batalha e conquistou a vitória. Ela batalhou e conquistou. Mas eu quero saber como que ela vai reagir é na frustração. E ela não precisa se frustrar para estar preparada para a frustração, né? Então, isso é muito legal. A gente já preparar para a perda, mesmo que de repente não tenha a perda, mas se preparar para a perda. Isso é algo Uhum. fundamental na vida, né? A gente muitas vezes não é preparado para a perda, a gente só é preparado para quê? Para ganhar. Para Você ganhar. quer ver um exemplo nítido? Era para a gente estar, né? Esse teve esse ter sido o primeiro final de semana aí da Olimpíada. A Emília nos lembrou semana passada, né, e disse que teve uma é, foi melancólico lá no Japão, né? Porque eles tiveram uma pequena programação para comemorar, né, um ano da Olimpíada, que eles transferiram para o ano que vem. Imagina, era para estar ocorrendo agora, e aí fizeram lá um evento, mas disse que foi melancólico, disse que foi um negócio assim horroroso, né? Eu nem vi sobre esse aspecto para a próxima Olimpíada. Mas uma coisa que é certa é o seguinte: olha a expressão do terceiro colocado. Como é que é a expressão do terceiro colocado? Feliz da vida, conquistou uma medalha, medalha de bronze, está ali no peito, o cara está radiante. Olha a expressão do primeiro colocado. Nossa, o cara então tá eufórico. Olha do segundo. Como é que é a expressão do segundo? Tá lá assim. Parece uma estátua. Não esboça nenhum tipo de emoção. Está frustrado. Por quê? O terceiro, ele está feliz da vida, né? Porque o quarto não ganhou medalha e ele conseguiu conquistar a medalha. O primeiro, porque atingiu o ponto mais alto. O segundo, porque não atingiu o ponto mais alto, está frustrado. Pô, ele está na frente do cara que ficou em terceiro lugar, que está radiante e está lá frustrado. Cara de paisagem. Então, assim, Verdade. qual que é o problema ali? Medalha de prata é o primeiro perdedor. É isso que eles colocam na cabeça, né? Porque eu treinei, eu fui atleta. Então é isso que eles colocam na nossa cabeça, né? Que a gente tem que batalhar para ser o primeiro. Primeiro. Ninguém batalha para ser o segundo. Ninguém batalha para ser o segundo. Ser o segundo é o primeiro perdedor. É assim que se pensa, medalha de prata. O terceiro lugar, não. O terceiro lugar, puxa, eu conquistei uma medalha. Enquanto tantos não conquistaram, que ficaram para trás de mim, eu conquistei uma medalha. Ele não está nem aí para o segundo e para o primeiro lugar. O segundo e o primeiro lugar que comemore, que faça o que quiser. Eu sou um medalhista. Eu conquistei uma medalha. Essa é a cabeça do terceiro. No segundo, é essa cabeça maldita do primeiro perdedor. Primeiro perdedor. Então isso é muito ruim, porque a gente não é preparado para as perdas, nós somos preparados para as vitórias. Então isso é muito importante, deve ser trabalhado com a Giovana, porque em algum momento ela vai perder. A gente não gostaria que acontecesse, mas vai. Como Uhum. eu tenho perdas, como você tem perda, como essas 118 pessoas que estão aqui, né, acompanhando esse momento, vão ter perdas e vão ter que aprender a lidar com essas perdas. Então, isso é muito importante. Aprender a lidar com as perdas. Então, prepare a Giovana não para ser uma vencedora, porque para ser vencedor todo mundo já nasce querendo ser. Prepare a Giovana para ser uma perdedora, que saiba administrar as suas emoções nos momentos de frustração. Isso vai ser muito importante, beleza? Vamos para outro Beleza. aspecto. Vamos sair do intestino, vamos sair da parte emocional. Quero falar sobre a vitamina B12. Vitamina B12, falta dela É. também pode gerar anemia. Então a gente tem que se A blindar dela agora. deu, a Uhum. dela deu 572. Ótimo, fantástico. Acima de 400 deixa qualquer nutricionista feliz, né? Então, assim, ó,
cuide muito desse aspecto da vitamina B12, né? Por quê? A vitamina B12, falta dela, gera também processos de anemia, coisa que a gente já sabe que pode ser uma constante na vida de Giovana. Então, a gente tem que cuidar ao máximo para que ela realmente não tenha, né, nenhum problema com relação à falta de B12. No caso, como ela estuda no colégio, não sei como é o padrão de alimentação aí, porque não tivemos tempo de conversar e nem vamos ter tempo de conversar sobre tudo isso, mas eu vejo com muito bons olhos uma manutenção dessa vitamina B12 com o uso de um suplemento, né? Para ela vale a pena, por exemplo, você tomar o citoneurin, que é o mais comum, de 5.000 microgramas uma vez por semana, para a gente tentar fazer a manutenção dessa vitamina B12. Ó, a Rosângela já avisou aqui que falta 5 minutos. Eu estou sem relógio e o meu computador ele está meio loucão. Ontem nem ligou, Eu fiquei também aqui desesperado. tô sem. Ontem Eu eu vim para estava um quartinho quietinho aqui para não acordar o pessoal. Eu também Ontem tô sem relógio eu aqui. liguei meu computador de joelho, assim, ó, porque ele não estava funcionando. Eu falei, meu Deus do céu, que terrível, né? Correr o risco de perder todas as coisas que tem nesse computador. Eu vou comprar um HD, não sei se não vai ser hoje, se eu não vou sair na loucura comprar um HD externo e copiar tudo para não correr o risco de perder. Ainda Eu brinquei, ontem o perdi. Weber estava aqui, eu já perdi uma vez também. Falei pro Weber assim, eu falei, Weber, dá para fazer, né, uma extração das informações do HD, né, interno aqui? Aí ele falou, putz, cara, eu também já perdi, eu sei o que que é isso. Eu falei, nossa, minha vida tá ali, né? Não posso perder, não. Então, assim, complicado. E vitamina B12, então, vamos fazer dessa forma, já que está ótima, ótima, né? Vamos tentar manter nesse nível, tá? Muito importante. Deixa eu falar mais uma coisa aqui, ó. Outra torneirinha aberta. Qual que é? Rim. Rim. Então, temos que pensar que ali também pode ser uma válvula, né, para perda de ferro, para perda de ferro. Então, lembra que eu falei da necessidade de fazer o exame de fezes para a gente observar se não tem sangue oculto nas fezes, observar a questão ali do exame, né, para analisar também a presença ou não de vermes, né? É importante fazer exame de urina para ela. O EAS, onde ele avalia se tem presença, né, de hemoglobina, se tem presença de hemoglobina. Uma coisa que a gente vai ter como um grau de consciência que tem que ser desenvolvido agora é de que os rins vão ter que ser muito bem cuidados, né? Vão ter que cuidar muito do rim da Giovana. Por quê? Nós estamos falando de um problema que se manifestou agora, mas que vai passar quando? Entendeu? Não tem essa Uhum. assim, daqui a pouco eu vou estar curada. Se essa síndrome mesmo é uma síndrome para a vida toda, né? Então, cuidar do aspecto renal é muito importante agora, porque talvez agora esteja ótimo, tranquilo, ela não esteja nem aí, o rim dela funciona numa boa. Mas e quando ela tiver 30, 40, 50 anos, né? Lá na frente pode gerar um problemão também. Então, a gente tem que entender que sabedoria é evitar problemas e não resolver problemas, né? Então, não vou deixar o rim se arrebentar agora para depois lá na frente pensar em cuidar. Aí já não tem muito o que fazer. Então, o cuidado renal agora é muito importante. Quando a gente pensa em cuidado renal, o que a gente tem que destacar aqui? Os principais aspectos. Primeiro, beber quantidade suficiente de água. Isso é muito importante, né? E adolescente, muitas vezes, tem um problema com relação a esse aspecto, né? Se envolve em atividades e esquece, né? Esquece de Ela nesse fazer nível, ela consumo de até água. que é mais correta do que eu. Às vezes ela vem com um copo de água para minha mãe, toma água, não tá Que tomando bom. água. Ela toma aqueles copão, ela gosta daqueles copos coloridos, diferentes. Uhum. Mãe, eu vou te dar um copo bonito para ver se você toma água, mas ela toma bastante água. Não sei Legal, se o muito bom. ideal para o peso e idade dela, que ainda não fiz aquele cálculo, Uhum. mas ela toma bastante água. Legal, isso é importante. Outro aspecto que chama bastante atenção para a gente é o seguinte: nós temos que controlar a vitamina D. Lembra que a gente estava falando da vitamina D no início? Por quê? Porque Uhum. quando eu não tenho nível normal de vitamina D, muitas vezes o cálcio vai para os rins e aí começa a aumentar a taxa de filtração glomerular. O que pode acontecer? Né? Geração de cálculo renal. Então, a gente não pode ter esse negócio de cálculo renal também, não. Tem que observar isso, né? Outra coisa que eu queria destacar, só tem 45 segundos, o tempo vai acabar. Mas é importante a gente observar o consumo de proteína. Proteína sobrecarrega muito função renal. Então, ela tem que sempre consumir quantidades suficientes de proteína, né, para o seu desenvolvimento, mas não pode ter excessos, não pode ter excesso. Então, eu vejo, sim, com bons olhos uma alimentação mais puxada para os vegetais, onde a gente tem a chance maior de consumir a quantidade que precisa, não ter sobras de proteína, para não sobrecarregar a função renal dela, né?
Tem 16 segundos, não dá para a gente começar outro assunto. Mas, Simone, acho que deu para Muito a gente obrigada, conversar viu, bastante, doutor? né? Isso foi bem Muito legal, né? deu. Foi ótimo. Muito obrigada, viu? Me ajudou bastante, Nada, eu esclareceu agradeço bastante. também.